Essa é a mesa a preservação e a montagem. Ela surgiu de uma ideia do Hernani de comemorar o Dia Internacional da Preservação Audiovisual, que foi dia 27 de outubro, sexta-feira. Então, eu achei uma ideia ótima, porque a preservação e a montagem têm uma relação íntima, a gente lida com material de arquivo e com os arquivos o tempo todo. Então, a gente super aceitou e montou essa mesa, que vai contar com a Joana Collier, que é montadora, com a Beth Formagini, que é realizadora e pesquisadora, com o Antônio Laurindo, do Arquivo Nacional, e com o Hernani, que vai abrir a mesa. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer à EDT, a Associação de Profissionais de Edição Audiovisual, pela iniciativa do encontro. É um encontro não só importante para os profissionais de edição ou para os profissionais de cinema e audiovisual, mas é um encontro importante para o público conhecer uma dimensão que é muito pouco visível no trabalho de cinema e audiovisual, que é essa etapa da cadeia produtiva que envolve, digamos assim, talvez o momento final do ponto de vista criativo de constituição da obra audiovisual, que a gente chama de montagem, edição, enfim. E agradecer muito pela iniciativa de trazer essa ideia aqui para a Cinemateca. Quando a Natara e a Mariana nos procuraram, a gente achou incrível a iniciativa, achou incrível o desejo de trazer isso a público. Podia ser tratado dentro da própria EDT, dentro de uma assembleia dos profissionais de edição, mas não trazer isso a público, oferecer isso ao público. Isso é extremamente importante, sobretudo nos dias que correm, onde a informação se tornou uma peça-chave para viver. Agradecer por trazer isso para dentro de um arquivo de filmes e num momento em que se comemora o Dia Mundial da Preservação Audiovisual, nos permitindo associar essa que é uma iniciativa mais típica dos arquivos de filmes, das instituições de preservação audiovisual, a um evento de dimensão pública e, sobretudo, não só associar por uma presença imediata dentro do encontro, que é essa aqui, ter uma mesa onde a gente pode pensar, conversar, refletir um pouco sobre as relações entre preservação e montagem, mas permitir também associar uma outra dimensão, que é uma pequena exposição que está ali nos corredores de acesso a essa sala e que representa, de um lado, um pouco desse universo que, em geral, tem muito pouca visibilidade, mas também pôr em relevo a própria preservação de materiais que se associam a um ou outro aspecto da criação audiovisual, nesse caso específico a montagem, e que tem menos visibilidade ainda. Acredito, inclusive, que algumas daquelas peças ou daquelas obras que estão ali sejam pouquíssimo conhecidas, ou talvez alguns de vocês nunca tenham visto uma coladeira de 100 anos atrás, ou uma apostila produzida na França, mas muito utilizada aqui no Brasil nos anos 50, nos anos 60. Foi talvez o manual de iniciação de muitos montadores daquela época. Enfim, peças que circulam muito pouco, ou às vezes nem tiveram uma multiplicidade maior. A peça que eu considero mais importante que está ali na exposição é uma outra apostila, feita um tanto quanto às pressas, para um curso, o primeiro curso de edição não linear, ou seja, de montagem digital, que foi feito no Brasil em 1994, aqui no Rio de Janeiro, no CTAV, ali na Avenida Brasil, e para o qual foram convidados um certo grupo de montadores que vinham da era da película, enfim, retomando, uma apostila que, na verdade, foi oferecida a esses profissionais naquele momento. Depois eu procurei muitos desses profissionais, a maioria não tinha guardado essa apostila e eventualmente, a única que foi encontrada com o Luiz Carlos Saldanha, que gentilmente doou a apostila aqui ao acervo da Cinemateca,
e hoje talvez seja o documento mais importante do início desse tipo de trabalho, que é a montagem ou a edição digital aqui entre nós. Então, essa exposição, junto com essa mesa, junto com outras iniciativas que ocorreram ao longo do mês, põe em relevo a importância, a necessidade, esse mínimo gesto que é você pensar que talvez aquele elemento, talvez aquele material, talvez aquela obra possa ter uma outra dimensão que é interessar a um futuro aí à frente, tanto do ponto de vista de pesquisa, estudo, reprodução, apresentação, reapresentação, e que no fundo conta um pouco de uma certa história, nesse caso aí a própria história da montagem de cinema, sobretudo de cinema exposição, da montagem de cinema e da edição de cinema aqui no Brasil. Quando eu sugeri essa mesa à EDT, eu tinha em mente, no fundo, uma coisa muito simples. Um primeiro contato com, sobretudo, um grupo, que são os montadores, que são os profissionais de montagem, e esse contato tinha uma ambição que é uma provocação inicial. Os montadores pensam no universo da preservação, pensam, em primeiro lugar, na preservação de seu próprio trabalho, de sua própria trajetória, de seus próprios instrumentos. Eventualmente pensam também que isto pode ser alguma coisa mais ampla no sentido da preservação da própria obra. Dou um exemplo muito singelo. Há filmes que não existem mais, mas as notas de montagem dos filmes existem. Então você tem acesso ao filme através de um registro que o montador fez ali, às vezes para uso estritamente pessoal. Ele não pensava em tornar público aquele documento, mas o documento ganhou uma outra dimensão, porque ele sobreviveu à própria obra e ele agora é talvez o ícone maior dessa obra. Então essa provocação, ela tem em mente despertar essa consciência. Indicar que o trabalho do montador tem lá uma função estrita dentro ali da produção, dentro de uma certa cadeia produtiva da área, mas também tem outras dimensões possíveis, uma das quais é essa de pensar que talvez aquele trabalho tenha uma importância maior aí à frente, e nesse sentido é preciso preservar não lá na frente, mas aqui e agora. O trabalho de montagem ele é um trabalho, às vezes, extremamente duro, difícil, demorado, complexo. Às vezes, enfim, o montador tem que lidar com dezenas, às vezes centenas de horas de material, sobretudo na atualidade digital, às vezes são realmente centenas de horas de material. Na era da película no Brasil não era uma dimensão tão significativa assim, mas de qualquer maneira ele sempre tinha que lidar ali com um certo montante de material. E esse material, no fundo, se divide em dois grupos. Aquilo que vira a obra propriamente dita, aquilo que ele selecionou junto com o realizador para ser a obra propriamente dita, e aquilo que é, em princípio, deveria ser, em princípio, descartado, que no jargão do meio se chama de sobras ou material bruto. Isso que, em princípio, não interessa mais porque não é a obra, era sistematicamente descartado até bem pouco tempo. Eu não me lembro, nos arquivos que existem no Brasil, de materiais brutos ou sobras de filmes brasileiros anteriores aos anos 50. Só dos anos 50 em diante, alguma coisa sobreviveu nesse sentido, que eu me lembro o filme mais antigo, que sobreviveu inclusive por suas sobras, não por ele mesmo, é um filme chamado Contrabando, de 1956, mas a partir desse momento e até os anos 90, é muito raro que os materiais de sobra tenham sobrevivido sistematicamente. De um lado, até porque os próprios arquivos demoraram muito tempo para aprender a valorizar esse tipo de material, a compreender que esse material eventualmente podia substituir a obra no caso da sua perda, mas mais do que isso, podia eventualmente contar muita coisa sobre a obra. Existe uma disciplina criada originalmente na Bélgica, por um pesquisador chamado Philippe Viemar, mas que veio morar no Brasil, acabou se tornando professor da USP,
ele criou uma disciplina que se chama, uma ciência que se chama crítica genética. Qual é a grande ambição da crítica genética? Entender a obra não pela própria obra, entender a obra por tudo que levou à sua consecução, à sua criação. Ele chama todos esses elementos anteriores de rascunhos. No caso do cinema, os rascunhos são principalmente, de um lado, o roteiro e, do outro lado, as sobras de montagem. O roteiro e as sobras indicam quais foram as decisões, as tentativas, os caminhos possíveis que se apresentaram, sobretudo para o realizador, para ele, ao final, escolher uma única. Na maior parte das obras audiovisuais você só tem uma versão. Há poucas obras que se apresentam em multiversão. E os roteiros sobrevivem melhor porque eles são, a certa altura, considerados obras literárias. Inclusive, por exemplo, Nelson Pereira dos Santos virou acadêmico por causa dos roteiros que escreveu. E, eventualmente, você guarda primeiro, segundo, terceiro, 15º tratamento de um roteiro, e isso espelha ali a evolução da criação dessa obra. Mas, do outro lado, aquilo que estava em potência no roteiro, mas que foi realizado de fato na filmagem, você só teria possibilidade de acesso se o material de montagem fosse preservado como tal. Nesse sentido, não é uma decisão do montador, sobretudo é uma decisão do produtor, de guardar ou não, às vezes, 50 latas, 100 latas, 200 latas, 300 latas de sobras. E, eventualmente, ter a consciência de que aquilo talvez à frente venha a contar uma outra história. Em termos de mercado, e, sobretudo, de um certo boom de produção que utiliza material de arquivo, que a gente vive no Brasil, principalmente dos anos 90 para cá, só este ano eu ouvi de um produtor que estava buscando imagens para um documentário biográfico que ele não queria os filmes daquela pessoa, um ator, Paulo José. Não queria os filmes do Paulo José. Queria, principalmente, se tiver aí no arquivo, as sobras dos filmes em que ele atua. E aí, no caso aqui da Cinemateca do Mar, a gente tem que informar que da longa filmografia do Paulo José, a gente tinha 3 filmes cujas sobras tinham sido preservadas. Ele fez mais de 50 longas-metragens. Então a gente tinha 3. Ela ficou super feliz, está usando esse material, mas, digamos assim, a intenção dela de contar talvez uma outra história, ou gerar uma outra perspectiva, um outro olhar sobre essa pessoa, se viu frustrada porque ela não vai encontrar a maior parte das sobras dos filmes em que o Paulo atuou, porque não havia essa consciência, não havia essa prática sistemática de você guardar esses materiais para um uso outro, um uso que é primordialmente histórico, documental, mas que pode eventualmente chegar, inclusive, a essa dimensão de se tornar ali matéria-prima para uma nova criação. E, eventualmente, para uma nova criação, não só num sentido de ter ali uma evidência histórica, mas de, eventualmente, você poder trabalhar livremente, criativamente, aquilo que é evidência histórica, mas pode ser alguma outra coisa, e chegar ali a um novo resultado estético com esse material. Então, nesse sentido, existe aí uma nova dimensão que está se descortinando, que está se apresentando, que é de você, de repente, considerar que, as sobras não são só sobras, não são só um material para descarte, são, digamos assim, a matéria viva de um processo de criação artística, são documentos em si mesmos e são, talvez, a possibilidade de você, de um lado, pesquisar, refletir, contar uma determinada história com, digamos assim, uma dimensão mais complexa desse processo. E aí eu cito, por exemplo, um livro que é a primeira pesquisa, o primeiro trabalho de pós-graduação brasileiro de crítica genética voltado para um filme, que é um mestrado sobre a gênese do Deus e o Diabo na Terra do Sol a partir dos roteiros.
não tinha mais as sobras, mas ela trabalhou com os roteiros. Mas, eventualmente, você pode chegar a um outro cineasta tão importante quanto, como, por exemplo, o Júlio Bressani, e aí descobrir que ele tinha uma consciência impressionante, ele era basicamente produtor de si mesmo, e ele guardou e depositou aqui na Cinemateca do MAM as sobras de todos os seus filmes. A gente tem as sobras desde lá, do final dos anos 60, de filmes como O Anjo Nasceu, Matou a Família, etc. Matou a Família, inclusive, eu vi as sobras todas, e são muito curiosas, porque essa digamos assim, informação que circula de que o Júlio só filma um take, e não mais do que um take, no caso do Matou a Família, é verdade. Rodou, tá bom, é esse. Rodou, não tá bom, mas é esse também. Então, por exemplo, você pode comprovar talvez uma lenda acessando o material e dizer, não, Júlio Bressani realmente é aquele cara de um take só e pronto. Enfim, esse é um material que pode proporcionar muita coisa. É um material que, a rigor, continua inexplorado na maior parte das suas potencialidades. E é nesse sentido que aqui a Cinemateca do MAM sugeriu a EDP a gente trazer uma mesa para aproximar preservação e montagem, para que eventualmente, inclusive, se o produtor não tenha consciência, o montador talvez tenha e eventualmente simplesmente guarde, depois talvez encaminhe a uma ou outra instituição de guarda, para que, enfim, alguma coisa sobreviva, inclusive do seu próprio processo de trabalho. Só para finalizar, uma das coisas que mais me espanta no universo da montagem é como às vezes é difícil, inclusive, encontrar uma foto dos montadores. Uma que eu procurei com muita insistência foi da primeira montadora do cinema brasileiro, que é a Arlette Lester, e que eu não conheço imagem dela no ambiente de trabalho dela. Conheço 3x4 de carteira de identidade, etc. Mas não uma foto ela ali na sala de montagem, numa moviola, enfim, exercendo o seu ofício. Um ofício que talvez ela tivesse consciência de que era a absoluta pioneira, talvez não tivesse, mas que não ficou registrado de nenhuma maneira. Então, esse gap, esse lapso, essa ausência, ela às vezes é tão significativa que a gente não pode nem mesmo encontrar uma única imagem daquela que foi a primeira profissional de montagem da história do cinema brasileiro. É isso. Eu vou passar a palavra para a Beth. Bom, queria agradecer o convite, né, e parabenizar a EDP, né, por esse encontro. É maravilhoso que a gente possa se reunir aqui, né, para produzir uma reflexão e um conhecimento a respeito da montagem, no caso de hoje, do material de arquivo montado no filme. E achei muito interessante essa ideia de trabalhar com pessoas que trabalham mais como Hernani, né, na reflexão e no pensamento, e pessoas fazedoras, assim como nós aqui. E eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos desse fazer, né? Trouxe 3 trechos de filmes que eu queria mostrar sobre a utilização desse material de arquivo dentro dos filmes. No caso, antes de começar, eu queria primeiro homenagear aqui as minhas montadoras amadas presentes, Joana Collier, que está aqui na mesa, Márcia Medeiros, que está ali, Julinha Bernstein, que está ali, enfim, outros que não estão aqui, como Adriana Borges, enfim, são pessoas que, na vida de um documentarista como eu, um montador é uma das pessoas que a gente mais convive durante o processo de trabalho, né? Porque são muitas horas, né, que a gente passa juntos. Enfim, a gente passa muitas horas, né, não só trabalhando efetivamente, mas pensando o filme, né? Que
filme vai ser esse, conceituando, tentando encontrar aquele filme que vai ser montado ali. No meu caso, eu trabalho muitas vezes com o montador antes de filmar, porque eu gosto muito de pensar o filme desde o início com essa pessoa que vai montar o filme. Então, nesse último filme que eu lancei agora no Festival do Rio, o Pastor Cláudio, a Márcia Medeiros, que está aqui, por exemplo, a gente começou a montar o filme meses antes de filmar, quase um ano antes de filmar, que a gente sentou para discutir o filme. Justamente, eu vou mostrar para vocês, para produzir os materiais de arquivo que seriam utilizados dentro do quadro. Durante a filmagem, nós utilizamos materiais de arquivo. Então, eu trouxe 3 exemplos de arquivos que eles, dentro do quadro, durante a filmagem, eles são projetados e eles produzem alguma coisa, eles produzem uma reação, né, dos personagens em cena. Eles atuam como detonadores enfim, não só de memória, né, mas também fazendo com que essas pessoas se confrontem com ou as suas ações ou com a sua obra. No caso do Walter Lima, quando eu propus a ele, num dos trechos que eu vou mostrar para vocês, assistir filmes dele junto com ele, e que meu filme seria exatamente essa confrontação dele com a sua obra e as suas reações, ele teve muita dificuldade de assistir A Lira do Delírio, porque era um filme que lidava muito com... Era a vida e o filme muito misturado, né? E a gente foi assistindo todos os outros filmes, né? Vamos assistir Chico Rei, vamos assistir Inocência, estava tudo tranquilo. Lira do Delírio, ele ficava protelando. E até que eu consegui, eu falei, Walter, tem que parar de filmar, a gente está filmando aqui há 2 anos, não estou mais aguentando filmar você. Vamos assistir A Lira do Delírio, tem que terminar esse filme. E ele finalmente aceitou, mas foi muito difícil. E eu vou pegar um trecho então para mostrar para vocês, montado. A Lira do Delírio, na verdade, faz parte do Walter.doc, que é uma série de 5 documentários sobre diretores que eu produzi. Um é dirigido pelo Mário Carneiro, sobre o Joaquim, foi a Marcinha que montou. Tem um que é dirigido pelo Ricardo Miranda, a Etnografia da Amizade, que a Joana também participou um pouco, né, das discussões, enfim, do processo, que é sobre o Saraceni. E a gente utiliza muito material de arquivo desses diretores. É do Rosenberg.doc, que é do Ricardo Miranda também. E tem 2 que eu dirigi, que foi esse que eu vou mostrar para vocês, o Walter.doc, e o Coutinho.doc, que a Joana montou comigo, que é sobre o nosso mestre, Eduardo Coutinho. Então, o que eu queria destacar aqui, com esses 3 materiais de arquivo que eu vou passar agora, tendo uma certa atenção, mas eu vou acabar de falar e vou passar. Eu queria que a gente refletisse sobre como que esses materiais de arquivo, quando você trabalha com eles dentro da cena, como que eles afetam aquela cena, porque na verdade você está ali num set de filmagem, você tem seres desejantes ali, muitos, desde o diretor aos personagens, todos ali estão colocando seus desejos, e a equipe técnica também, enfim, você tem ali um complexo, né, de talentos e ideias e pessoas com as suas excelências, fotógrafo, técnico de som, etc., todos ali, de alguma forma, aquilo ali é uma conjunção de coisas que atendem a uma ideia, que é a ideia do filme. Mas aquela imagem de arquivo, quando ela sai do seu contexto, que era o filme, ela acrescenta alguma coisa, né, àquela imagem original.
E um outro aspecto que eu queria que vocês prestassem atenção, tanto no filme que eu vou mostrar, o Angeli 24 Horas, que foi montado pela Thaís Blanc e pela Joana Collier, quanto no Pastor Cláudio, que a Marcinha e a Júlia montaram, o que acontece ali, às vezes, naquela intervenção daquela imagem de arquivo, não é só uma intervenção, enfim, em que o personagem se sente afetado por aquela imagem, mas também é uma intervenção gráfica, né? Você está trabalhando com um filme, com material gráfico, e com fotos, ou com, enfim, todo tipo de material de arquivo. E aquilo imprime não só, enfim, no filme, tem uma dimensão estética que eu queria que vocês observassem, quando o corpo desses personagens também se transforma numa tela, em que esse material de arquivo é projetado. Então, essa dimensão gráfica é muito interessante porque quando você projeta alguma coisa sobre um corpo que está em movimento, você tem que contar com o acaso. Então, o acaso pode te trazer surpresas maravilhosas. Quer dizer, quando você junta todos esses elementos, você não sabe como que essa pessoa vai reagir, como que o corpo dela vai se movimentar, né, dentro daquela projeção, né, do material de arquivo. Então, é isso que eu queria que vocês observassem, não só, né, essa afecção, né, quando, enfim, você trabalha com um material de arquivo que vai causar um impacto de afeto sobre aquele personagem, mas também sobre como que isso pode imprimir esteticamente no próprio filme. Então, eu vou jogar essas ideias e vou mostrar. Eu peço desculpas, mas o material do Walter.doc, quando eu fui pegar para trazer, o material que eu utilizei para trazer é de muito baixa qualidade, então eu queria que vocês tivessem paciência, porque eu não consegui acessar um documento melhor para trazer, e o som está meio ruim, e o que interessa aqui para a gente mais é o som, então talvez eu tenha que dublar o que o Walter vai falar, né? E vamos lá então. Então são 3 filmes, vou passar na sequência. Nós temos muitos que foram atingidos pela violência do Estado, né? O senhor identifica essas pessoas? Eu conheço o Veras. O Veras foi executado por mim. Nestor Veras. Né? Essa fotografia tal, esse daqui foi, eu não estou lembrando o nome, mas foi incinerado em Campos. Sim. Por mim. Foi morto na Casa da Morte. Em Petrópolis. Em Petrópolis. E o corpo dele eu já o recebi, ele morto já. E foi incinerado em Campos. Esse aqui também foi Campos. Agora, as fotografias estão assim, um pouco diferentes, eu não estou reconhecendo. Mas o que eles têm em comum? Ó, esses que eu mostrei aqui, que eu não estou lembrando bem o nome, não está fugindo da memória, estou com a memória bem cansada por causa da idade, né? Mas eram líderes dos partidos comunistas, né? 19 integrantes do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, perfeitamente, né? E que foram mortos entre 73 e 76. 75. O Veras, me parece, foi 75. Aqui é 73, 74. Eles foram incinerados, foi por aí. E esse conjunto de mortes caracteriza, então, uma operação, né? Que é a Operação Radar, né? Exato.
sou apaixonado por mulheres, né? Eu gosto muito de mulher. Eu tenho feito uma série que chama assim, Todas as Mulheres que eu não tive, né? Todas as mulheres que eu não tive. Então, quer dizer, não tive, né? Mas eu desenho uma pequena biografia dessas mulheres. Isabel tinha algo de Débora. Débora tinha alguma coisa de Renata. Renata tinha todos os tiques de Ruth. Ruth tinha tudo da minha avó. O leitor olha e fala assim, porra, mas isso aqui é a minha namorada, ou isso é uma mulher que eu fui casado, né? Eu gosto dessas biografias curtas, assim, né? E essa exatamente tem uma coisa a ver, assim, tem um pouquinho de história minha, assim, aqui, essa da avó e tal, que eu já namorei alguém que parecia com a minha avó. Deixe de necessidade. Essa cena, ela dançando com ele no local onde se parte, né? No local da partida, no aeroporto, né? Olha que troço incrível, né? Se eu morrer amanhã, se eu morrer amanhã, não levo saudade. Isso é doido, loucura, né, cara? Enfim, aparentemente esses três materiais não têm nada um a ver com o outro, mas eles trabalham com essa ideia do material de arquivo interferindo dentro do plano, ali, no momento da filmagem, no tempo presente, no encontro, né, passado com o presente, e o tratamento, então, desse material também um tratamento gráfico, né, quando você trabalha com o corpo, o personagem, né, dentro da projeção. Né. No caso do Walter, isso não acontece, ele é montado, mas é uma forma de pensar, né, como que, no caso do pastor Cláudio, quando você vê aquela mulher projetada naquele cabelo dele, ou no caso do Angeli falando das mulheres, quando ele vira uma mulher projetada também no corpo dele, eu acho que isso, o que acontece ali é alguma coisa que você não pode prever, né? É alguma coisa daquela interação, daquele momento da filmagem, né? E aí a gente pensa no acaso, né? Na questão do acaso dentro do documentário. E aí me lembro de uma frase que o Coutinho gostava muito de falar, fechar com essa frase dele, que quando você trabalha bem, o acaso te ajuda, o acaso trabalha a seu favor. Então, eu acho que a pesquisa, né, todo esse trabalho anterior, né, que vai te levar a esse momento da filmagem, né, ela é fundamental para que você consiga obter esse resultado. Então, e nesse sentido, então, eu queria só terminar com uma homenagem para Lira do Delírio, que é um filme que foi restaurado, já com o assunto da preservação, e que é uma joia do cinema brasileiro, que a gente, felizmente, graças à associação, né,
houve um trabalho muito grande da Mirna, né, com relação a esse filme, né, de conseguir... Porque é incrível, né? A gente tem filme dos anos 60 que a gente já perdeu, né? Esse filme é dos anos 70 e ele, infelizmente, ele foi preservado e a gente pôde, então, utilizá-lo nesse trabalho. Então é isso, obrigado. Agora o Antônio Laurino vai falar. Olá. Olá, boa tarde. Primeiro quero agradecer o convite e também colocar a responsabilidade que é falar depois do Hernani e da Beth. Então, eu acho que eu vou ficar um pouco à vontade, porque eu vou relatar um pouco do trabalho do Arquivo Nacional e tentando fazer alguma ligação com o que eles acabaram de falar. Eu venho lá do Arquivo Nacional, onde a gente atende muitos pesquisadores que vão utilizar as imagens em documentários, em programas de TV, em filmes de ficção. E ontem, quando estava pensando no que eu poderia falar aqui para vocês, eu quis listar alguns profissionais que estão envolvidos, né, numa cadeia que no final vai ter uma imagem de arquivo no filme. Ela pode começar com a provocação do pesquisador indo até uma instituição buscando uma imagem que foi discutida com o diretor e a partir desse primeiro contato que ele passa a ter com o arquivo, ele pode começar a ter algumas dificuldades, desde o acesso a essas imagens, o estado de conservação desses filmes, o tempo que ele tem, né, para conseguir essa imagem e depois utilizar, levar para o montador, para o editor, e as questões de direitos envolvidas, né, nessa imagem. Aqui está até o Antônio Venâncio, que é um usuário lá do Arquivo Nacional e que tem colocado muitas demandas para a gente, e isso também tem feito com que a gente repense a forma de dar acesso mesmo a esses materiais. Então eu falei do pesquisador, que tem esse contato com o instrumento de pesquisa, que vai fazer com que a gente localize uma película no depósito e depois essa película precisa passar por uma avaliação técnica para ter um laudo para saber se ela está apta para uma digitalização, que isso é na perspectiva mais otimista, que algumas vezes não. E a partir daí uma negociação, uma intermediação para que essa película possa ser digitalizada. Infelizmente, as condições das instituições para investir nessa digitalização hoje faltam os recursos para isso. Então, trabalhar numa perspectiva de uma parceria com os pesquisadores tem sido o caminho que a gente tem tomado. Além de ser uma obrigação nossa dar o acesso, facilitar esse acesso também. Então, quando uma lata de um filme tem apenas um título, esse título pode significar muita coisa, e a ausência desse título também. Então, o não identificado para um pesquisador significa muito, ele quer aquilo não identificado e ele vai identificar e muitas vezes vai acabar utilizando aquilo que não está como sem identificação, e a partir dessa digitalização e desse uso que vai fazer, a gente pode fazer uma descrição melhor e proporcionar um acesso melhor a essa imagem, a esse rolo de filme que estava como não identificado. Tentando dialogar um pouco até com o que o Hernani falou, da importância das sobras, acaba sendo importante também a gente tentar definir isso numa política de preservação, que hoje ela acaba restringindo, né, a uma cópia de preservação, isso que tem que ser entregue.
E lá no Arquivo Nacional, você até falou isso comigo por e-mail, as sobras da Agência Nacional, né, que ainda não foram tratadas, ainda não foram identificadas, que a gente lida com a falta de pessoal, a falta de equipamento, a falta de quase tudo que vocês já sabem. Mas dizer que elas existem é importante também, porque a partir desse desejo de ter acesso, isso acaba definindo um pouco como a gente vai trabalhar até os acervos, eleger os acervos que serão trabalhados no planejamento institucional. Além disso, um outro acervo que tem sido muito utilizado e está quase todo em película de 16mm é o da TVE. É um material bruto, é um material não editado, e o que colocamos foi numa base de dados esses títulos, as fichas que vieram da TVE, e os pesquisadores têm utilizado bastante e devolvido para o Arquivo Nacional uma cópia digital, e isso facilita muito para aquele pesquisador que trabalha numa pequena produção ou que é um estudante que não tem a possibilidade de investir nessa digitalização. Outro aspecto que eu queria colocar para vocês é que no arquivo a gente tenta recuperar todo o contexto, então eu acho que isso facilita também para vocês que vão trabalhar com a imagem de uma forma mais criativa, tirando daquele sentido original da imagem, dessa produção dessa imagem. Quando a gente fala da Agência Nacional, que era uma produção oficial do governo, num período específico, o que tem no Arquivo Nacional, que é do período da ditadura militar. Então, informar esse contexto de produção e de chegada desse acervo também é fundamental para os usos que podem ser feitos com esse filme, com essas imagens. E no caso do arquivo, possui relação também com outros documentos, né? Às vezes chega um conjunto documental que não tem só as películas, tem as fotografias, tem os documentos relacionados com aquelas películas. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês é o acervo da Divisão de Censura de Diversões Públicas, que tem os cortes da censura, alguns poucos filmes que foram censurados na íntegra, e também os pareceres dos censores. Então, você, no arquivo, poder apresentar esse contexto é fundamental, e a gente busca isso, né, o tempo todo, quando vai colocar numa base de dados e oferecer isso para o público. Mas, além disso, a gente tem buscado também colocar o arquivo como um lugar, um terreno fértil para a criação. Então, isso é desde o início dos anos 2000, quando o Arquivo Nacional realizou, em parceria com a Rio de Cinema, o Recine, que é um festival internacional de cinema de arquivo, que acabou de acontecer aqui no MAN, que é um espaço, né, dedicado para filmes que utilizam imagens de arquivo. E eu acho que em 2004 a gente já começou com oficinas, então disponibilizando as imagens do Arquivo Nacional para criação de novos filmes, e passaram por lá Silvio Darin, Silvio Tendler, Arthur Omar, Abete Formagini. E não realizamos mais o Recine, mas realizamos um festival similar, que é o Arquivo em Cartaz, e a gente continua com esse mesmo objetivo de continuar com a instituição aberta para criação de novos filmes a partir das imagens de arquivo. Pelo terceiro ano tivemos como orientador o Joel Pizzini, que acho que é uma grande inspiração para pessoas que querem realizar filmes com imagens de arquivo. Ele coloca muitas provocações para os alunos e para a gente também lá no Arquivo Nacional. Eu não consigo mais esquecer que ele quer comparar sempre com jornalismo, que usa as imagens como apenas para cobertura, né, de algum fato, e a gente sabe que essas imagens podem ganhar um outro significado, e é isso que a gente tenta ao disponibilizar para
esse tipo de oficina e também como um local de exibição de filmes que foram realizados com imagens de arquivo. E tentando fazer um link com a preservação, na falta de orçamento mesmo para digitalizar os acervos, o pesquisador acaba digitalizando e esse conteúdo ficando perene. Muitas vezes o estado de conservação não é o melhor, então a digitalização acaba sendo urgente. Até aquilo que já foi telecinado há quase 20 anos atrás não está atendendo mais as novas produções, e os pesquisadores têm nos ajudado com novas digitalizações. Então, eu posso citar a minissérie Dois Irmãos, precisava fazer tudo em Full HD e digitalizou aquilo que já tinha sido telecinado, de quase 40 rolos da Agência Nacional. Então, isso é muito bom. O Antônio Venâncio constantemente tem feito isso também. Até resgatei uma história de 2010, que ele estava trabalhando para a música Segundo Tom Jobim, que é todo com imagens de arquivo, e ele queria, né, telecinar umas imagens do César Nunes, e que eu até trouxe aqui, então vou mostrar rapidinho. Que é a grande vedete do Arquivo Nacional, é aquilo que eu trouxe por isso, que vocês podem identificar algum pedaço desse cinejornal em algum documentário brasileiro. Quase todos estão utilizando essas imagens do César Nunes, que é a cidade de Copacabana. Então eu queria basicamente apresentar um pouco isso e colocar até como um compromisso, né, de um representante de um arquivo público, que tem que ir além do lugar de defesa de direitos e prova, nesse contexto que anda tão complicado de país, da importância para aquilo cultural, histórico. Então, é um lugar para ser ocupado também e utilizar o que tem lá para os vários objetivos que se possa ter, além de apenas defender um direito e uma prova que é tão importante quanto a produção cultural. Então, eu vou mostrar, está nesse computador. Localizamos os 2 túneis que ligam Botafogo e Copacabana. Pode-se mesmo afirmar que foram esses 2 túneis que deram maior incremento ao progresso da Zona Sul. Antes havia um só, o Túnel Velho, que já se tornara pequeno e sem capacidade para dar vazão à sua vida, que começava a se agitar. A gentileza inicia-se logo na entrada do túnel. Copacabana é hoje uma cidade independente, com cerca de 600 mil habitantes. O seu tráfego é dos mais intensos. Quase todos os bairros do Rio são ligados à Zona Sul. Mas o principal atrativo do bairro, ou melhor, da cidade de Copacabana, é a sua magnífica praia, que atrai verdadeira multidão nos dias de intenso calor, coisa que é comum aos cariocas. Estendendo-se desde o Forte do Leme até o Forte de Copacabana, dizem os humoristas que ela é muito forte nas extremidades e excessivamente fraca no centro. Banhistas de todos os bairros a procuram para refrigerar-se e gozar as delícias do contato com a natureza. Toda a orla da Avenida Atlântica está edificada com belos prédios residenciais. Bem, vamos à praia. Mas os rapazes também desfilam. Uns levam boia para flutuar. Outros não precisam disso. Há o footing das garotas que não gostam de aparecer. Ficar na areia para se tostar um pouco é o predileto de muita gente. E quando a sede aperta, toma-se um refrigerante. O gostoso mesmo é cair na água e aproveitar o rebuliço das ondas.
fortes podem partir costelas, mas existe um serviço de salvamento que é dos mais perfeitos. Os rapazes costumavam se aproveitar das ondas para tirar suas casquinhas, mas agora tem uma polícia aquática que estraga tudo. Quem visitar Copacabana e tiver muita sorte poderá partir sem levar saudades. Mas duvidamos que isso aconteça, porque ela é uma das coisas mais belas que a natureza proporcionou ao Rio de Janeiro. Eu vou passar a palavra para a Joana agora. A gente está com um problema de tempo hoje nessa mesa, então a gente vai ter que ser um pouquinho mais. Tá bom. Então, como montadora, né, ouvindo a fala dos três, né, e quais são as questões que eu me coloco? Primeiro, o que é uma imagem de arquivo, né? O que faz uma imagem virar arquivo, né? Estava conversando agora no início com a Beth sobre o Apartamento 608, que é um documentário da Beth, que foi sobre o processo de feitura do edifício Master. Só que ele foi montado quantos anos depois, Beth? A edifício Master a gente fez em 2001 e foi lançado em 2002. Eu acho que o Apartamento 608 é de 2008. 7 anos depois. O Coutinho já tinha feito Jogo de Cena, já tinha feito filmes que o edifício Master trazia questões embrionárias ali. E aí eu falei, Beth, você trouxe o doc? Ela falou, mas eu não enxergo aquilo. Já foi filmado para ser um documentário. E durante todo o processo de montagem, para mim aquilo era imagem de arquivo, porque eu enxergava aquele material como um Coutinho que já não era um Coutinho atual, né? E às vezes que a gente levava para o Coutinho os cortes e discutia, o Coutinho também se via como uma certa imagem de arquivo. Já tinham passado 7 anos, então não era colado nele, né? Então, como montadora, eu me pergunto muito o que faz, né? O que faz uma imagem de arquivo, né? E eu trouxe alguns trechos de trabalhos meus. Eu tenho um tio que é desaparecido político, então a ideia da memória é uma questão muito importante para mim. E desde o início da minha carreira eu sempre trabalhei com filmes que usavam imagem de arquivo e pensavam sobre isso, né? Então, desde de um documentário da Anitta Leandro, que o arquivo é a personagem principal. Ela parte das imagens oficiais fotográficas do DOPS, de 3 presos políticos, né? De 4, né? Um deles foi assassinado dentro da cadeia. E a partir do relato oficial dessa morte desse Chael Charles, a foto aparece como um elemento, uma matéria em que as falas dos personagens, dos 3 que sobreviveram, né, a Dodô que se matou depois, mas é como se fossem caminhos subterrâneos. O importante é transitar e olhar o efeito da camada superficial, da máquina de repressão, que gerava essas imagens, né, essas autópsias falsas, né, mas como um elemento de personalidade própria, de identidade própria. E aí o depoimento tanto do Espinosa quanto do Reinaldo são camadas subterrâneas, um extracampo que transita para dialogar com essa imagem que está ali como o grande personagem do filme. O outro, aí, logo depois, no mesmo ano, eu peguei 70, que era um filme que o Antônio Venâncio fez a pesquisa, que era o contrário. A Emília queria um relato íntimo, ela não queria pegar as imagens oficiais da ditadura, ela queria criar uma atmosfera muito subjetiva. Então, os relatos, o personagem principal são os relatos, mas todos os materiais de arquivo, eles tinham que ter uma sensação de primeira pessoa. Então não importava se aquele material era especificamente daquela pessoa, daquela família, mas que desse a atmosfera da época. Então era muito mais um registro de época do que uma imagem que comprovasse. Porque na minha carreira, tendo trabalhado com o Ricardo Miranda, como mestre, como amigo, como parceiro, uma coisa que eu não aceitaria jamais, se eu fosse chamada, eu não aceitaria montar, era um filme usando os arquivos como ilustração, como cobertura. Nunca montei nenhum filme meu usando um arquivo como cobertura, como alguma coisa para comprovar.
porque na verdade, né, eles têm uma vida própria. Então o legal é esse diálogo do filme com o diálogo com esses elementos, né, que para mim um arquivo pode ser muitas coisas. No filme do Walter Salles sobre o Gia Zanquet, a gente usou os filmes do Gia como arquivos dele, porque ele trabalhava muito filmando a partir das suas histórias de vida, dos amigos. Então, muitas vezes a gente usava, muitas vezes não, a gente sempre usou as imagens dos filmes dele como um contraponto, um diálogo com a própria vida dele, né? E são filmes de ficção, mas pra gente eram imagens de arquivo, porque elas traziam o quê? O sabor da época, a vivência do diretor nessa época, como ele enxergava a própria imagem dele, né? Porque são bem autobiográficos os filmes. E também o filme do Tim Lopes, sobre o Tim Lopes, que é a história de Arcanjo, que é justamente o que foi o grande eixo da montagem, foi achar um material de sobra de microcâmera do Tim Lopes. E aí, voltando a essa questão que o Hernani falou, do material bruto, né? As sobras de reportagem dele, na época, não interessavam, né? O importante para ele eram as imagens que viravam reportagem, pronto, e eram veiculadas. Mas quando a gente acha esse material de sobra das microcâmeras, a gente tem acesso a um método de trabalho, ao próprio Tim Lopes, no fazer dele de cinema, né? Então, e como ele desapareceu trabalhando, era muito importante ter, para a gente ter essa noção do extracampo do trabalho dele, né? Então são várias maneiras de usar esse material que a gente pode chamar de arquivo, mas são imagens que na verdade, eu nem sei, o nome arquivo parece que elas estão engavetadas, né? E eu acho que elas são muito vivas, e elas trazem, às vezes, o frescor da época, às vezes, né, o peso de uma época, mas elas são imagens vivas que estão ali para dialogar, para criar uma sobreposição de camadas temporais, e a partir dessas sobreposições, desses contrastes, dessas adições, a gente vai construindo narrativas. E cada filme ele vai ter suas questões, vai ter seus desafios narrativos nessa utilização dos arquivos, né, das imagens chamadas de arquivo. Dá tempo de mostrar as imagens? Aqui é essa recuperação de viciados, drogados, sim. O senhor viciado de quê? Eu sou em álcool. Bom, essa álcool já passou tudo. Eu estou com medo de cair no poço novo, eu estou adaptado. Eu tenho condições de pagar pelo menos 6,50. Cheguei aí por cima numa hora imprópria, né? Então volto para depois de 2 horas para não atrapalhar. Vamos almoçar, vamos. Pô, mal cachorrão. Ah, mas por que você não queria trabalhar? A oração, tá achando rezando pra caramba, mas não tem como ver o cachorro. Cuidado com o cachorro. Tira a carteira e deixa aqui, né? Vamos marcar onde que a gente dá a volta, sai e encontra você aonde? Pode sair na rota e qualquer aqui nessa rua de carro. Aqui pra direita. Sabe que esse papo não vai demorar muito, né? O celular tocar, atende tinta ali e já volta. Flávio, olha, ele liga já. Bom, esse é o início do filme, né? E eu acho o acaso, né, de deixar a tela completamente branca, teve estourou a luz e desaparece a imagem, né? E eu enxerguei esse material e falei, gente, poderia ter sido a última vez que ele foi visto, né? Então eu tinha nessa sequência, né, de material
de microcâmera, sobra que seria facilmente um lixo, só sobrou porque o técnico de microcâmera virou repórter fotográfico e era o diretor desse documentário. Tinha guardado uma fita no meio das coisas dele, né? Mas é o tipo de material que nunca teria tido menor importância se ele não tivesse desaparecido numa situação muito parecida com essa, né?我记得有一次很小的时候，父亲带我去爬城墙，还残留了一段，在那么大的风里头，他带我爬上了城墙，然后站在那个城墙上面呢，就城墙下面远远的就是一条公路，然后那时候70年代汽车也很少，然后等了很久很久，我们会看到有一辆汽车在公路上开过，然后似乎我父亲在流眼泪，我今天想的话，然后我那时候没有理解他为什么会这样，但是当我长大了一些，当我自己在汾阳生活，也有一种被禁锢的感觉，也有一种就是你感觉这个城墙外面，这个县城外面是非常无限的这个空间，然后Então, o Wei Kong-wei é como se fosse o alter ego do Gia nos filmes todos, né? E o Gia passou a vida dele passou a vida dele inteiro numa cidade cerceada por uma muralha, numa China, né, com super censura. E aí, todo o documentário é montado um pouco como se o Wei Kong-wei e esse personagem, que não é o mesmo ao longo da filmografia dele, fosse quase a mesma pessoa, né? Fosse o Gia. E a costura é feita no filme como se fosse um grande filme, como se toda a obra do Gia fosse um grande filme em que o Wei Kong-wei é o alter ego dele e vai percorrendo a China em transição, né? E quando eu vendo o material, a gente viu todos os filmes do Gia e discutia muito sobre a importância deles como um arquivo pessoal, porque o Gia falava que o cinema dele era muito ligado como pequenos tesouros, que tinha a coisa do discurso para o espectador, mas tinham segredos em todos os filmes dele, que eram como se fossem pequenas narrativas privadas que transitavam nos subterrâneos dos filmes dele. O Ricardo Miranda também enxergava o cinema dele nessa costura entre aquilo que é passado para o público, que está na superfície, e o jogo de enigmas que a montagem cria a partir desse enlace de imagens. E quando eu vi essa imagem do trem passando e toda a história do Gia, muito dele sair fora, conseguir sair fora desse cerceamento, né? Eu encontrei um trecho do Gia em silêncio dentro do trem, que foi por acaso. E aí, para mim, a montagem toda foi pensada a partir dessa conexão, desse trem que deixa eles para trás e do Gia, através da carreira dele, tá dentro desse trem. Então é uma junção do... ele não está pensando nessa imagem que veio anterior, mas para mim eu construí toda a montagem para que nesse momento que ele sai no filme para fora, né, de Phenang, tivesse esse como se fosse um flashback, né, uma ideia de flashback a partir dessa junção. Acho que só. Gente, a gente está com um tempo muito apertado. Eu queria abrir para uma pergunta. A gente está com muito
Tem alguém aqui da mesa que quer falar mais alguma coisa? Antônio Veloso tem pergunta. Renato lá atrás. É uma questão para os montadores, é a questão do uso da internet, do YouTube e do Vimeo nas edições. Antes de responder sua pergunta, Antônio, eu estou fazendo um doc coletivo sobre o rompimento da barragem, porque sobrou, o Walter Salles fez um curta sobre o rompimento da barragem e foram entrevistados os atingidos que fizeram parte da figuração, fizeram parte da equipe de filmagem, tudo, falando sobre a experiência deles. E aí não entrou no curta de ficção e a gente resolveu fazer um doczinho com essas imagens. Só que eles perderam tudo. Eles perderam todas as fotografias deles, todos. Então a gente só conseguiu fazer esse doc, era assim, a gente queria imagens deles, se fotografando, se autorrepresentando, né, por causa do Facebook. Porque muita coisa estava na rede. Então a internet também tem esse lado incrível, né, de pessoas que perderam tudo, todos os registros da vida deles, todas, de repente tem acesso no Facebook e a gente consegue fazer um trabalho de mostrar a vida deles, vídeos que estavam em Vimeo, né, e consegue assimilar isso para o filme porque estava online. Então tem esses dois lados, mas eu acho que essa coisa da velocidade da internet é alguma coisa super... É realmente é um momento, é complicado de avaliar, porque se você for ver, a qualidade da internet é ruim, né? Então tem coisas que você só vai achar na internet, talvez você não tenha nem, quem tem o licenciamento nem sabe mais onde está, né? Foi uma coisa que foi, né? São arquivos pessoais, às vezes você não tem acesso. Então, até que ponto a gente, a partir da força do conteúdo daquela imagem, vale a pena usar da internet? Como é que são essas questões, né? Porque às vezes a pessoa até dá os direitos, mas não tem mais aquele arquivo pessoalmente em casa, né? Ah, porque eu me desfiz, sei lá, não tem mais. Então, eu acho que todas essas questões tem um lado da ansiedade que, por exemplo, o 70, né? Você se lembra? A gente usou vários arquivos que estavam, nem me lembro, se estava na internet talvez, né? E na hora de licenciar não tinha, o preço era alto demais para o orçamento, e aí a gente teve que pensar outras maneiras de... É bastante decepcionante para o pesquisador, para o montador, para o diretor. Mas o ideal realmente, eu concordo, Antônio, é fazer essa pesquisa que a Beth falou, fazer uma pesquisa prévia, ter um diálogo com o montador desde o início sobre a linguagem de pesquisa, como é que vai ser usado esse material de arquivo e desenvolver a pesquisa, a montagem depois desse material todo de pesquisa ter sido arregimentado. Mas a gente sabe que a montagem é muito, né? As ideias vão surgindo no momento de discussões, e às vezes um filme que tem todo um percurso pensado numa direção, de repente na ilha de edição a gente descobre uma portinha bem pequenininha e que de repente quando você abre ela tem um mundo de possibilidades que acabam levando o rumo da montagem para outros caminhos, né? Então são as dificuldades do processo, mas eu concordo que é bem complicado. Só para completar, esse filme Pastor Cláudio, a gente passou por um problema seríssimo, porque às vezes o fato de você não conseguir autorizar uma imagem do seu filme pode destruir seu filme todo. E no caso ali do Pastor Cláudio, a gente tinha um material de arquivo que eu consegui no site da Comissão da Verdade, na internet, e que a gente entrava em contato com a Comissão da Verdade, tentava entrar em contato por várias formas para ver se a gente conseguia licenciar isso. E eles não respondiam, porque, na verdade, acho que nem eles sabiam que fim teria essa imagem. Então, no final, a gente projetou a imagem, filmou a reação do Cláudio ao depoimento do Marival, que contradizia as suas declarações, filmou a irritação dele, não, mas esse cara não sabe nada, não sei o quê. E isso era importantíssimo para o filme, porque era um momento em que a gente ia exatamente no filme colocar a versão do Cláudio, não como a única versão daqueles fatos, mas uma outra versão.
que contradizia a versão dele. Então, se eu tirasse aquilo do filme, ia ser muito complicado, porque ia parecer que a versão do Cláudio era verdade. Quer dizer, gente, eu queria deixar isso em aberto. E no final, eu falei, bom, eu estou ferrada, porque eu não vou poder usar isso enquanto eu não conseguir autorizar. Daí, felizmente, o material de arquivo da comissão, na verdade, foi para o Arquivo Nacional, né? E que é, como disse o Venâncio, um lugar realmente onde você encontra uma democratização de acesso ao material de arquivo fantástica. Você tem ali um atendimento fantástico, você tem um preço que é possível pagar, porque não é muito caro, e pessoas maravilhosas que te atendem, que te ajudam. Eu adoro pesquisar lá também. E aí, chegando lá, eu consegui, finalmente sair, foi para lá, no final do trabalho da comissão, todos os acervos foram para lá, e eu pude autorizar, enfim, com o pessoal do Arquivo Nacional. Mas poderia também ter ido o filme poderia estar totalmente destruído se eu não tivesse essa autorização, porque eu não poderia usar. Bom, gente, queria agradecer. A gente tem que... Olha só. Uma coisinha só. A Diana falou que não. Queria fazer um convite aos montadores para que eles pensassem sobre seus instrumentos de trabalho e quando esses instrumentos de trabalho fossem colocados de lado para serem guardados, eventualmente para serem descartados, que eles pensassem que esses instrumentos também podem ser depositados ou doados junto às instituições de guarda e que se a gente tem aqui hoje na exposição uma moviola que pertenceu a um desses profissionais, a gente também pode ter os computadores, laptops, notebooks, etc., de hoje, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e que são instrumentos que contam um pouco dessa história, que hoje parece que, por ser um instrumento aparentemente muito comum, não teria nenhuma importância, assim como os programas, assim como, inclusive, a forma pela qual os profissionais lidaram com esses instrumentos. Então, pensem que vocês podem preservar, inclusive, um pouco da própria história, enfim, encaminhando tudo que diz respeito ao trabalho de vocês para as instituições de guarda. Espere Gente, desculpa pela correria, eu queria agradecer aos palestrantes aqui e dizer que a gente pode continuar a conversa lá fora, tomar uma cerveja.